paz, amados irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo esteja contigo nessa noite, te fortalecendo, te animando e te encorajando a continuarmos nessa jornada, nessa caminhada. Tem sido um tempo de bênção e de aprendizado e eu espero que esteja sendo para você também. Então vamos estar orando para nós darmos início ao nosso estudo dessa noite. Paizinho querido, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Entregamos tudo aquilo que nos preocupa nesse momento em tuas mãos. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos abençoe nesse momento e nos sustente com a tua graça e o teu poder. E agora que nós possamos tirar esse tempo para aprender um pouco mais de ti. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando, né, o que todo metodista sabe e faz. Então hoje o que sabe a pessoa metodista? Então o metodista é a pessoa cristã que conhece os ensinamentos de Cristo, né? Então, ao seguir a Cristo, ele se torna um discípulo, uma discípula, um aprendiz, uma aluna, né? E ele quer que esse aprendizado, né? Que essa vivência fique gravada no seu coração e ele quer viver segundo aquilo que Deus tem para ele, segundo a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Então nós entendemos que o metodista é indispensável para ele conhecer as Sagradas Escrituras, as doutrinas cristãs universais, as doutrinas essenciais da Reforma Protestante e nas convicções específicas do metodismo. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender que o cristão, especialmente o cristão metodista, é alguém que conhece a palavra de Deus. E aí fica a minha pergunta para você. Você já leu a Bíblia toda? Se não, está na hora de você começar a se exercitar, né, na leitura dessa palavra, buscar esse conhecimento. Primeiro, você precisa ler, é preciso você ter uma prática de estudos devocionais, porque é muito importante para o nosso crescimento. Quando a gente fala de relacionamento com Deus, não há relacionamento sem conhecimento. Então, como é que eu quero conhecer, como é que eu quero me relacionar com alguém? É através do conhecimento, passar tempo com alguém. Então você e eu precisamos passar tempo com o Senhor Jesus Cristo. E como é que nós passamos tempo, como é que nós conhecemos mais a Deus? Lendo a sua palavra. Então é orando, jejuando, mas principalmente lendo a sua palavra, porque a palavra é o meio com que o Senhor usa para falar conosco, para que nós possamos conhecer os seus desígnios e a sua vontade para as nossas vidas. Então, a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 119, versículo 10 e 11, é assim: de todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o salmista está dizendo que nós precisamos buscar o Senhor em todo o tempo, de todo o coração, e que a gente busque, né, não se desviar dos mandamentos, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E como é que eu vou saber que eu não estou me desviando se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não pratico essa palavra, se eu não vivo essa palavra? Então, eu só vou conseguir ter uma vida santa, irrepreensível, se eu tiver alimentada pela palavra de Deus, se eu conhecer a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é muito importante, eu preciso conhecer a Bíblia. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da formação da Bíblia. Então, a Bíblia é uma
coleção de livros, né, que contém o testemunho enfático de pessoas e povos que abraçaram e assumiram até as últimas consequências o compromisso com o reino de Deus. Então eu não gosto de falar dos personagens. Parece que a gente está falando de um livro de história, um livro qualquer de ficção. Não, conta a história de homens e mulheres que tiveram um relacionamento com Deus, uma vida com Deus e que deixaram registrado esses relatos para que eu e você pudéssemos ter uma base, uma orientação, uma diretriz para a nossa vida, para que a gente não fique perdido. Então, é o nosso manual, é o nosso livro de regra, de fé e principalmente de prática. Wesley se dizia homem de um só livro. Então, ele se referia, né, às Sagradas Escrituras. Então, ele lia constantemente a palavra de Deus. Então, uma pessoa metodista é uma pessoa que deve primar pelo quê? Pelo conhecimento da palavra de Deus, conhecimento das Sagradas Escrituras. Eu conheço essa palavra. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, diz que não entende, que não consegue ler, mas se você não está muito familiarizado, então eu vou dar aqui uma orientação. Separe todo dia um momento, tire lá 5 minutos, 10 minutos, mas que esse tempo que você estipular, você esteja voltado única e exclusivamente para a palavra de Deus. Então você senta lá no quartinho, na varanda, não sei onde o lugar lá que você vai ficar, que ninguém te perturbe, que você não sofra interferência. Se possível, não leve celular, nada que vai distrair a sua atenção. Você não precisa ler a Bíblia toda de uma vez só, um livro todo de uma vez só, mas pequenas porções e que você medite sobre essa porção. Tenha um dicionário ao seu lado. E se você não tiver dicionário, não tiver outras ferramentas que te ajudem, você lê, anota as suas dúvidas e depois procure a sua pastora, procure o seu líder, alguém que você sabe que já tem um pouco mais de experiência na palavra de Deus, mais entrosamento, conhecimento com essa palavra, e vá buscar discernir sobre ela, converse sobre essa palavra, busque orientação, mas não deixe de ler, não deixe de praticar. Então, a Bíblia, ela possui 66 livros. Então, se você não sabia quantos livros tinha, você já não precisa mais contar, porque eu estou contando para você. Tem 66 livros. Eles estão divididos em 2 blocos. Então, o primeiro bloco é o Antigo Testamento, ou Primeira Aliança. Então, ele tem lá 39 livros que tratam da história do povo judeu e do povo de Deus, né? O relacionamento desse povo com o seu Deus, e o Novo Testamento, que tem 27 livros, que tem como tema central o cumprimento das promessas que estão lá no Antigo Testamento a respeito do Messias e o cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o cumprimento dessas promessas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele também conta a história da igreja, né? Da implantação da igreja, do cristianismo. Então, basicamente, se a gente fosse resumir, a gente diria isso. E aí, então, vamos falar um pouquinho do Antigo Testamento. Então, como eu disse para você, o Antigo Testamento ou Primeira Aliança é assim chamado pela tradição cristã, né? Por conter a memória da nossa tradição, que é anterior à vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, esse Antigo Testamento divide-se em partes. E aí, ele está dividido em 4 coleções. E aí vai depender também muito da fonte que você vai estudar, porque essas divisões, elas vão variando um pouquinho. Mas, basicamente, é isso, né? Então, vamos lá. Primeiro grande bloco, que é o do
Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. E aí, penta, né, que é do grego, quer dizer 5. E teuco vai falar, então, das leis. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia tratam dos princípios da criação e contém as leis que Moisés, né, recebeu de Deus. Então, aí quais são esses 5? Vamos lá, só para você saber. Gênesis vai falar do quê? Do princípio. Então, tudo que é princípio, tudo tá começando, você vai lá da criação, tudo está sendo criado, está sendo formado, princípio está lá em Gênesis. Então, é a criação de todas as coisas, né? Segundo, é o Êxodo, que vai tratar o quê? Da saída, a libertação da escravidão do povo de Israel, que está lá no Egito. Então, é saída para fora, né? Então, vai falar desse caminho, dessa saída. Levíticos vai falar de quê? Das leis, das diversas leis que Deus deu para regular o relacionamento com Deus e com o próximo. Então, no livro de Levítico está lá estabelecendo como é que o povo se relaciona com Deus e com o seu próximo. No livro de Números vai estar contando a genealogia. Então, contém aspectos históricos de Israel no deserto, bem como o nome das famílias que saíram do Egito. Então, tem gente que não gosta, né, do livro de Números, porque é só número, é família, então acha chato, mas é muito importante também para você saber a origem de cada família do que saiu. E Deuteronômio, que é a repetição, né, das leis, que contém um resumo de todas as ordenanças. E essa composição possui uma formulação teológica mais elaborada. Então, nós temos aí a apresentação do Pentateuco. Depois nós vamos ter os livros históricos. E aí, nesses livros históricos, nessa coleção, nesse bloco, estão 12 livros que contêm a história de Israel e quanto da posse da terra de Canaã durante a monarquia e o cativeiro, o exílio. Então vamos lá, começar por Josué, é a história da conquista, né? Quando o povo, sob a liderança de Josué, toma posse da terra de Canaã, a terra prometida, e se estabelece na Palestina. Aí vamos para o livro de Juízes, que contém aspectos históricos de um período pós-conquista, né? E com a atuação de homens e mulher, que é Débora, tá lá, uma das juízas, né? Que estão ali conduzindo, que estão governando sobre Israel. Tem o livro de Ruth, né? Que é um romance que se passa durante o período de Juízes, envolvendo os antepassados do rei Davi. Então, vai trabalhar aí, que a gente sabe que é um livro importante. Tem 1º e 2 Samuel, que é a história da implantação da monarquia em Israel. Então, vai estar contando. E Registro dos Reis, né? De Saul e Davi. A gente tem 1º e 2 Reis, que é a narrativa do reinado de Salomão, e após sua morte a divisão dos reinos em Reino do Sul, Judá, com 2 tribos e a capital em Jerusalém, e o Reino do Norte, Israel, com 10 tribos e a capital em Samaria. Também registra a atuação dos profetas em ambos os reinos, assim como o cativeiro. Também temos o livro de 1ª e 2 Crônicas, que apresentam um resumo da história dos reis de Israel e de Judá. Temos Esdras e Neemias, que são 2 livros contendo o registro da volta do povo de Judá, livre do cativeiro babilônico, né, para a terra de Israel. Temos o livro de Esther, que é a história de uma israelita que se torna rainha no Império Medo-Persa durante o cativeiro e que salva os judeus, né, no primeiro registro de uma perseguição. E aí, então, encerramos esse 2º bloco.
E aí nós temos o terceiro bloco, que são os poéticos, né? Que é a coleção que contém 5 livros, que mostra o culto, as celebrações litúrgicas do povo de Deus, né? E suas diversas expressões de alegria, luta, vitórias, né? E além de reflexões filosóficas sobre os grandes temas da humanidade. Então, quais seriam esses 5 livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Então, aí depois nós vamos para os proféticos. Então, nós temos assim os profetas maiores, que tem esse nome pela sua duração, pelo seu exercício, que tiveram maior tempo de atuação, e os profetas menores, que tiveram um tempo menor de atuação. Aqui ele está dividindo os livros proféticos, né, em pré-exílio, exílio e pós-exílio. Então, os livros do pré-exílio: Isaías, do capítulo 1 a 39, Jeremias, Lamentações, Oséias, Amós, Joel, Miqueias e Obadias. E aí a mensagem, no geral, se concentra na condição do abandono ao culto a Deus, no abuso dos poderosos que oprimem os pobres e no juízo de Deus prestes a acontecer sobre o rei, os sacerdotes e os falsos profetas, assim como possibilidade de perdão caso haja arrependimento. Então, os livros que marcam o período pré-exílio têm basicamente esse contexto. Aí, os livros já do período de exílio, em que o povo está ali cativo. Então, é Isaías do capítulo 40 ao 55, que é chamado de Deutero Isaías, né? Ezequiel, Jonas, Naum, Abacuque e Sofonias. E a mensagem é de recordação das razões do cativeiro, né? Então a mensagem vai estar sempre mostrando por que o povo foi parar no cativeiro. E pregando uma recondução à fidelidade religiosa, que o povo deveria se voltar para Deus, condenando a potência estrangeira que oprime e proclamando a esperança nas promessas de Deus, de que o cativeiro não duraria mais do que 70 anos e que Israel reviveria o reinado davídico. Então, no período de exílio, esses profetas estão trazendo ali a esperança, o arrependimento, a reconciliação com Deus e fazendo entender que as promessas de Deus continuam valendo para a vida do povo. E tem aqueles livros que foram escritos após o período do exílio. Então, são os pós-exílicos. E aí seria Isaías, né, do capítulo 56 ao 66, que é o trito Isaías, Ageu, Zacarias, Daniel, Malaquias. E aí a mensagem dos livros, né, é de incentivo à reconstrução de Jerusalém. Lembra das causas do exílio, da exortação para que não se repita mais, para que o povo não pratique mais os mesmos erros do passado, mas que vivam uma vida de retidão na presença de Deus. E em sua mensagem sugere o quê? A esperança, né, no rei, segundo o coração de Deus. Então, que o povo pudesse caminhar nessa perspectiva da esperança, da restauração, da vinda do Messias, do rei que iria restaurar e que ia dar cumprir, né, tudo aquilo, todas as promessas que haviam sido feitas. Então, esse é o resumo do Antigo Testamento ou Primeira Aliança. E aí nós vamos agora para
o Novo Testamento. E aí o Novo Testamento, né, pode assim ser chamado de nova aliança. Uma nova aliança estabelecida em Jesus Cristo como seu povo. E aí ele também está dividido em 4 partes. Então, a primeira parte são os evangelhos. E aí, dos 4 livros, né, que estão, 3 são considerados como sinóticos, por causa da sua similaridade. A ótica, né, que eles foi vista é basicamente a mesma, são muito similares o ponto de vista. Então, por isso que é considerado, são livros sinóticos, né? Que é do grego, essa palavra vem do grego, que tem a mesma ótica, semelhança do conteúdo. E aí vai tratar desses 4 evangelhos, desses 3 evangelhos, que são eles: o livro de Marcos, que é escrito para a igreja primitiva, né? O livro de Mateus, que é escrito com a finalidade de evangelizar os judeus. O livro de Lucas, né, do Dr. Lucas, que é um dos meus preferidos, que ele é médico historiador e ele escreve para os membros da corte romana. E temos também aí o Evangelho de João, que não faz parte desse grupo de sinóticos, porque ele tem uma visão particular bem peculiar, né? E apresenta Jesus de uma forma diferente, né? Uma visão do Deus vivo, do pão vivo que desceu do céu, fala da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Então, ele usa muita simbologia. Então, ele vai tratar assim de uma forma bem, tem uma visão bem peculiar do Evangelho da Boa Nova, da apresentação da Boa Nova. E aí nós temos também o histórico. E aí no histórico está quem? Atos dos Apóstolos, que fala da caminhada da igreja que está começando naquele período, na vivência dos Atos dos Apóstolos e da história da igreja. E esse livro é o livro que eu entendo que ele continua sendo escrito por cada um de nós, que vamos dando continuidade a essa missão e esse evangelho. Todo dia nós estamos damos continuidade à escrita, à história da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos essa igreja no cumprimento da missão que o Senhor tem confiado a cada um de nós, né? E aí depois nós vamos para as epístolas, que são diversas correspondências, né? Contidas no Novo Testamento, e elas são num total de 20 e elas têm uma subdivisão. Então, primeiro nós temos as epístolas paulinas, que foram escritas pelo apóstolo Paulo ou atribuídas a ele, né, durante o seu ministério. Então, nós temos lá as epístolas eclesiais, que são Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses e Filipenses. As pastorais, Timóteo e Tito, e a epístola pessoal, que é Filemão. Aí nós temos a segunda categoria, que são as universais, que são todas aquelas que não tiveram endereço específico, mas que a gente entende que estão destinadas a todos os cristãos. E aí quais seriam? Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. E por último, nós temos Apocalipse, né? Que vai falar da revelação, né? Que o seu conteúdo trata da igreja atribulada e perseguida, que triunfará sobre o mal. Foi escrita em um gênero literário apocalíptico, com farta utilização de símbolos que elabora conhecimento pelo escritor e pelos destinatários. Então, essa
é a apresentação da palavra de Deus. Então, eu passei para você hoje a formação. A gente sabe que a Bíblia, né, ela não está escrita em ordem cronológica dos acontecimentos. A gente sabe que ela foi escrita durante um longo período e nós sabemos que é bom ter conhecimento de tudo isso, de como ela foi formada, de como ela chegou até nós, mas o mais importante é você conhecer o conteúdo dessa palavra. Então, que você, a partir de hoje, tenha aí esse desejo de estar buscando a palavra de Deus, de conhecer mais essa palavra, porque no dia da adversidade, o que nos sustenta, o que nos mantém de pé é justamente a palavra de Deus. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra, ela nos dá força, essa palavra nos dá esperança, essa palavra renova o nosso ânimo. Então, que você possa meditar nessa palavra dia e noite. Se você não tem esse costume, né, de meditar na palavra, que a partir de hoje Deus gere no seu coração o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, porque conhecer a palavra de Deus é conhecer mais a respeito do Deus que servimos. Amém? Que Deus nos abençoe. Então vamos orar? Paizinho querido, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Continua, Senhor, ministrando aos nossos corações e que nós tenhamos cada dia mais o desejo de buscar a tua palavra, de buscar esse conhecimento que vem de ti. Nos ensina a como ler, se revela através da tua palavra a cada um de nós e que nós possamos guardar essa palavra e que essa palavra possa ser o nosso guia. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e fique na paz, meu irmão, minha querida irmã. Até a próxima.